Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao nosso podcast Mulheres que Movem Supply Chain. Esse é um espaço criado para dar voz, sensibilidade, profundidade às histórias e desafios e conquista das mulheres que constroem, inovam e transformam o supply chain no dia a dia. Nossos próximos episódios, vamos mergulhar em temas que revelam não apenas a técnica e a estratégia, mas também a sensibilidade, a coragem e a potência que movem esse universo. Esse projeto nasce com o propósito de inspirar, conectar e provocar reflexões. Este podcast é para quem faz, vive e acredita no poder do supply chain. Hoje falaremos do grande desafio de todo mundo, de todas as carreiras, mas o supply chain é muito mais intenso. É o equilíbrio entre a vida pessoal e a carreira, um dos maiores temas da vida adulta. Estou acompanhada de mulheres incríveis, Renata, Karen e Xênia. Este episódio não vai falar sobre fórmulas, mas sim da vida como ela é. Então aperta o play, respira fundo e vem com a gente. Vamos conhecer essas mulheres incríveis. Olá a todos, eu sou Renata Fernandes, sou uma executiva da área de Supply Chain há mais de 20 anos, trabalhando em Supply, End-to-End, operações, em empresas internacionais, complexas. Socialmente, faço parte da Rede Mulher Empreendedora e também sou mentora social. Sou mãe, meu filho, estou no momento agora de ninho vazio, meu filho acabou de se mudar para o exterior, então, ai, dor no coração. Gosto de me exercitar, tenho 2 pets que eu amo e gosto de caminhar, gosto de viajar e principalmente como uma pessoa introspectiva de ter conversas bem profundas. Muito bom. Karen, conte um pouco sobre você. Perfeito. Bom, Karen Schöner, nasci no Brasil, filha de pai alemão, mãe suíça. Esse sotaque não me deixa, negar isso. Trabalhei no mundo, já estou há 20 e poucos anos no supply chain. Não era o que eu queria entrar no marketing, era isso que eu achava que era o mais interessante. E por um ponto do universo, acabei dentro da área que chamava-se suprimentos numa multinacional e minha carreira começou no supply chain. E foi fascinante para mim, porque eu sempre achei que o supply chain era a coisa mais desafiadora que eu já tinha visto na vida. Nada funciona do jeito que você planeja, nada acontece, você tem que o tempo inteiro ficar de olho. O mundo, vamos dizer assim, joga contra às vezes, ou os mundos jogam contra. Então, você sempre está sendo desafiado. E acho que é o que é a beleza também do nosso setor. Passei por Estados Unidos, vivi Setembro 11 lá. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no podcast, que também foi um pivot moment na minha vida. Tive numa companhia aérea fantástica, que foi a Lufthansa Cargo, vi a globalização de perto quando ela começou. Então, eu tive assim, momentos maravilhosos que fizeram com que eu visse o mundo de uma maneira diferente. Tirando agora a Karen profissional, indo para o CPF. Eu sou mãe de pets, eu não tenho filhos, eu tenho cavalos. Acabei recentemente de perder um cavalo muito jovem. Escrevi um livro, me levou a escrever um livro que eu vou lançar agora em maio, que foi minha jornada espiritual com o Godzilla Amor, que é um animal que eu guardo eternamente no meu coração. Inclusive, ele está aqui numa medalha. Mas eu tenho 4 gatos vira-latas, mas outros 3 cavalos eu compito no hipismo. Então, é um esporte onde você tem que fazer muito teamwork com o andar de baixo. E sou budista, viajo pelo mundo, fui, acho que em todos os países budistas, fui de Tibete, Butão, Nepal, name them all. E sempre quando eu vou nesses lugares, uma das coisas que mais me fascina é sentar e conversar com os monges e os lamas locais. E entender como eles conseguem ver a felicidade tão de perto, o equilíbrio que nós vamos falar aqui tão de perto, e como isso funciona na prática, sendo que a grande maioria deles não tem nada. E para nós que vimos desse lado do mundo, é sempre assim muito impactante você ver pessoas extremamente felizes que estão lá, exatamente, com tão pouco. Então, para mim, esse aqui é um pouquinho da Karen fora do trabalho. Obrigada. Muito bom. Sensacional. Xênia. Bem, eu sou Xênia, mãe do Enzo, esposa do Renato. Trabalho há alguns anos em supply chain. Amo o que faço. E é muito gratificante chegar em casa no final do dia, saber que a gente, parece clichê, mas saber que a gente contribuiu, o nosso trabalho contribuiu para melhorar a vida de um paciente. Então, o propósito, acho que faz toda a diferença. Fora da vida profissional, amo cozinhar, viajar.
Estou sempre em busca de evolução, seja profissional, pessoal, espiritual. A fé é um dos pilares, é o principal pilar da minha vida. Eu coloco Deus à frente de tudo. E essa sou eu. Muito bom. E eu sou a Priscila, sou head de compras Latam para tudo que é logística ou supply chain. Também sempre trabalhei em logística, em várias indústrias, em vários parceiros também. Comecei minha carreira no serviço. Sou casada há mais de 20 anos. Tenho 2 crianças ainda, de 16 e 11 anos, Stella e Giorgio. Também coloco Deus acima de tudo, no centro da minha vida. E agora, vamos ao nosso bate-papo. Bom, equilíbrio. Existe ou é uma ilusão necessária? Renata. Boa pergunta. Eu acredito que o equilíbrio que existe, ele não é aquele equilíbrio que a gente fala no dia a dia. Hoje eu vou trabalhar uma parte do tempo X, outra parte do tempo Y, vou me dedicar à minha vida pessoal. A gente passa por momentos muitas vezes difíceis, profissionalmente falando, onde a gente tem que se dedicar um tempo maior. Outros momentos a gente tem uma situação pessoal que demanda um pouco mais da nossa atenção. Então, para mim, o equilíbrio, ele é a gente ter consciência do momento que a gente está passando na vida. Uhum. Então, neste momento, eu vou ter que dar uma atenção maior aqui no trabalho, vou ficar até mais tarde. É uma fase. E, em um outro momento, isso vai acontecer na nossa vida pessoal. Então, para mim, esse equilíbrio é ter essa consciência. Não exigir mais do que a gente pode dar naquele momento, mas é ter a consciência de que o equilíbrio ele vai demandar esse foco num momento ou em outro. Isso, para mim, é... Karen, e você? Super concordo. É sobre consciência. É saber exatamente o que está acontecendo na sua vida. Poucos têm consciência disso, então, às vezes, você vê muitas pessoas, não estou falando desequilibradas, mas pessoas que estão extremamente cansadas, estressadas, ansiosas, esgotadas. A gente vê isso muito no nosso universo. E é sobre consciência pura. E aí é um treino diário. Você tem que o tempo inteiro acessar a sua consciência. Porque se você não acessar, alguém vai te falar, escuta, você está estressada, sua voz está cada vez mais alta, você está... Agressiva. Exatamente, Sim. você acaba vindo mais agressivo. E os seus amigos ou as pessoas ao seu entorno, no meu caso até os meus cavalos, eles mostram exatamente que você está com algum desequilíbrio, que você não está equilibrada. Porque, por exemplo, no meu esporte, o animal responde a você. Ele é um espelho seu. Então, quando você vai, e é um esporte de precisão, você tem que saber os lances para chegar no obstáculo, você tem que estar muito focado nele, você tem que estar ancorado no presente. Então, eu treino diário. Eu treino nos animais no meu esporte exatamente aquilo que eu tenho que fazer na vida pessoal, que é ter consciência de quando eu estou saindo fora do equilíbrio. Porque essa é a chave de tudo. Não desequilibrar a ponto de você ter que tomar remédio ou de que você ter que tomar outra medida, mas de você rapidamente ver, opa, pera lá, estou com algum problema. E essa consciência é um treino, porque ela não vem do automático. E tem muita gente que segue no desequilíbrio. E entender Sim. que você impacta o outro. Exato. Sem dúvida. É uma continuidade, você entende o seu estado. Como Exato. você disse, dependendo de como você está, você vai tocar o animal de tal forma Você estressa o animal. que vai, exatamente, desequilibrá-lo. Exato. E com o ser humano não é diferente. Não. E é um treino diário. A gente tem que estar muito consciente de em que momento nós estamos. E além da consciência, né, do momento, é estar consciente das escolhas intencionais que fazemos nas nossas vidas. Sim. Que eu acho que esse é o segredo, né, do equilíbrio. Porque o equilíbrio não é realmente dar conta de todos os pratos. Alguma hora, alguma coisa vai cair. Estar consciente de que aquilo vai cair. Tá tudo bem. Né? A gente não tem como fazer tudo de forma perfeita em todos os momentos das nossas vidas. Então, acho que esse é a grande sacada aí, realmente, da gente estar consciente das nossas escolhas de uma forma intencional. E se perdoar se o prato cair. Exato. Não é o fim, não é o fim do mundo. Exato. Nós não somos perfeitas, somos seres humanos. E estamos aqui numa vida de provas e expiações, para sair melhor do que entramos. Pra aprender. Ponto. Pra aprender. É isso aí. Yeah. Meninas, conte uma fase que vocês precisaram reorganizar a vida de vocês, essa vai ser a pergunta agora, para continuar crescendo. Acho que isso é algo muito comum. Eu, como mãe, várias vezes. Bom, vamos lá. Eu me separei, meu filho era muito novo. Ele não tinha nem 3 anos ainda. Então, sempre fomos eu e ele, né?
a vida toda aí, até pouco tempo atrás. E teve um momento na minha carreira que eu precisei fazer muitas viagens. Eu assumi interinamente uma posição regional que era Américas, então eu tinha que, todo mês eu tinha que estar nos Estados Unidos, por exemplo. E felizmente, né, não são todas as pessoas que têm essa possibilidade, mas eu tive minha mãe muito próxima. Um privilégio, né? Um privilégio. Um privilégio, isso. E além, né, de todo o apoio, ela ia até minha casa, ela ficava lá, ela dormia lá para não mudar a rotina do meu filho, né, para ele não ter um impacto tão grande. E ela ficava com ele. Então, levava para a escola, ia buscar. Aí depois ficava com ele quando ele me ligava. Mãe, faltam X dias para você voltar. Então, foi um momento, assim, difícil nesse sentido de ficar longe dele, né? Em função até dessa conexão muito grande aí que a gente tem, sempre teve. Mas foi um momento que eu pude contar com a ajuda da minha mãe. Né? Então, pude contar aí com esse suporte para eu poder fazer essas viagens, porque foi através dessas viagens que eu fiquei interinamente e depois acabei assumindo uma posição que eu queria muito, nessa posição regional. Então, graças a isso, eu consegui administrar. Porque sem suporte, sem rede de apoio, é bem complicado. É difícil. Ainda mais, né, você sozinha com um filho pequeno, é bastante É difícil. bem desafiador. Então, foi esse momento aí que marcou para mim. Karen, e você? Qual foi esse momento na sua vida? Eu acho Ou os momentos que você quer compartilhar? Não, eu acho que, para mim, o momento mais crucial foi assumir a primeira posição como CEO de uma empresa. Eu acho que eu vinha de chefes fantásticos e chefes não tão fantásticos. Então, eu sabia o que eu queria ser e o que eu não queria ser. E continuar sendo autêntica. Então, continuando sendo eu, a Karen, como meus pais criaram, como foi feito. E aí foi, acho que, o pulo do gato. Eu procurei um MBA, porque eu já tinha feito a faculdade faz muito tempo. Então, eu falei assim, eu preciso ter alguma coisa de treinamento para lidar com pessoas. E aí eu olhei alguns estudos e tudo, mas tudo era uma repaginação daquilo que eu já ou tinha lido em livros ou tinha escutado na época da universidade. E aí eu me deparei com os Navy SEALs. Uma coisa que eu queria fazer muito, eu queria trazer essa saúde mental para frente, eu queria criar high-performing teams, então times que realmente performam embaixo de pressão e sabem trabalhar muito bem juntos. E o meu sonho de consumo, tendo vivido Setembro 11 e escutado a história militar americana, era ter um SEAL Team 6, um time que entra, faz acontecer e tudo mais. Esse era o sonho de carreira meu. E aí eu fui atrás e tinha uma pessoa, tantos livros que tem, Jocko Willink, você tem David Goggins, todos eles, mas um chamou minha atenção, que era Mark Divine, porque ele combinava aquilo que eu já acreditava que era o budismo, então a parte de mental health e tudo mais, e mindfulness, junto com a disciplina militar. E ele descreveu o Unbeatable Mind, que eu achei fantástico. Eu comecei a ler aquilo e realmente é sobre leadership puro. Só que o leadership dele é autoconhecimento. É como você se conhece para você saber de onde você vem, para você criar empatia com o outro lado. Então, eu ia fazer o curso para mim, achei tão fantástico, falei assim, o Brasil precisa disso. Só não sabia que ia vir o Covid. Fiz, pra vocês terem uma ideia, graduei em março de 2020. Todos vocês sabem o que aconteceu em março de 2020. Eu voltei e já estavam fechando os aeroportos. Sim. Cheguei no Brasil, 2 semanas depois, a Gildiz, na época, falou assim, todo mundo home office. Eu falei assim, gente, como é que nós vamos funcionar como logística? Com armazéns, com tudo que nós tínhamos, né? E aí eu coloquei em prática, porque eu tirei o Coaching Certificate. Eu sou, acho que, a única coach para a América Latina que tem esse certificado. E eu trouxe para o Brasil, fui treinar com eles lá em San Diego, trouxe para o Brasil, e eu comecei a colocar em prática na Geodiz. Então, foi um momento crucial, porque eu comecei a ver o burnout pegando muito forte. Eu tinha muitas, vamos dizer assim, eu não tive, mas eu tive que ter empatia com mulheres que trabalhavam comigo, cujos filhos estavam em casa, que falavam para mim, Karen, eu vou te passar o relatório, mas antes eu tenho que fazer a lição de casa com meu filho, porque ele não está na escola, ele está comigo. E eu falava assim, gente, como é que elas vão fazer isso? Porque, além de tudo, tinha que cozinhar. Além de tudo, tinha que cuidar da casa. A empregada não vinha. E eu falei, gente, está na hora de eu colocar o Unbeatable Mind em prática. Então, o que eu fiz? Todas as terças-feiras eu fiz um town hall com a equipe toda. E a beleza do negócio começou com algumas pessoas, os meus funcionários, todos na tela. Depois de 3 semanas, já tinham 8, 9 cabecinhas em cada Teams Call. Eu falei, quem são essas pessoas? Ah, é meu vizinho, é meu pai, minha mãe, meu irmão. Eles precisam te escutar. E aí eu percebi o quanto isso foi, vamos dizer assim, importante numa época tão delicada que foi o Covid.
E, por sorte, tanto na Geodiz, a gente não teve um burnout, não teve um turnover, não teve nada. Por quê? Eu trabalhei na mente resiliente. Eu dei as ferramentas para eles conseguirem navegar esse momento VUCA, né? Volátil, incerto, ambíguo e complexo. E eles conseguiram navegar isso de uma maneira muito boa. E hoje, eu sempre falo, eu tenho a Challenge to Change, que é a academia, que é uma segunda perna minha que eu faço, porque eu vejo que o mundo nunca mais voltou ao normal e que as pessoas... E você pode falar assim, a gente vai num meio de trabalho e é assustadora a quantidade de pessoas que estão tomando algum remédio. Seja ansiolítico, antidepressivo, para dormir, para estar acordado, para prestar atenção. Então, quando eu hoje escuto o mundo, vamos dizer assim, corporativo, ele está doente. Tomar a pílula não é uma coisa normal para o ser humano. E aí, se tornou uma coisa normal. E assim, eu vou no café, às vezes eu escuto. Você tá estressado? Eu tenho um Rivotril, não sei o que. Eu falei, gente, eu juro por Deus. Oh, eu tenho uma pílulazinha que vai te dar uma acalmada. Eu te dou um negócio que vai te dar... E você escuta isso. Não, eu tenho uma coisa aqui que ajuda a acalmar, sossega leão. Então, é uma coisa que eu acho que é crítica. Foi um momento crítico que eu vivi. E é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. E vai de volta à conversa do equilíbrio. Sim. O mundo ficou muito veloz depois da pandemia, né? Mas assim, Veloz e individual. e potencializou muito essa velocidade. Então, E mudança. excelente. Muito interessante. Eu quero saber mais depois sobre esse tema. Interessantíssimo mesmo. De verdade. E você, Xênia? Bem, eu fui mãe aos 43 anos. Então, acho que o Conheço. momento mais marcante da minha vida foi o retorno da minha licença maternidade. Porque eu acabei assumindo uma área nova, além da área de operações, liderando a área de serviços técnicos da América Latina. Não dominava o tema, então eu acabei aprendendo mesmo, né, desde então. E acho que o mais complicado pela fase, eu estava aprendendo a lidar com uma dimensão nova na minha vida, que é o de ser mãe. Eu fui mãe aos 43. Que não é E não é fácil. Não é fácil. Não consigo Conciliar, imaginar. conciliar todos os outros papéis de executiva, filha, amiga, esposa, com o papel de mãe, foi complicado. Então, eu tive que reorganizar a minha agenda. Mas foi As prioridades. planejado? Não. Não Então foi mais desafiador. Foi. Uau. Não foi planejado, por isso. Lovely. Eu não queria ter, mas acho que, né, Deus acaba... Sabe o que é certo Exato, pra gente. Exato. Então, mas enfim, eu acho que também, como foi o meu primeiro ano, né, com o papel, né, com o papel de ser mãe, eu estava responsável por, né, eu era responsável por uma área nova de serviço, eu não dominava o tema. Foi o ano que eu viajei bastante a trabalho, então eu me identifiquei muito com a sua história, porque ele tinha 7 meses. Também. Então Também. eu tive que Uau. criar uma rede de apoio, que é extremamente importante para conseguir lidar, né, com todas as entregas e os deliverables que eu tinha para aquele ano. E realmente consegui, graças a Deus. Sobrevivi, que é a sobrevivência, né, da mãe no retorno à maternidade. Hoje ele é mais, né, ele entende um pouco melhor, mas ele sente mais a minha falta quando eu viajo, quando eu estou ausente. Então eu procuro conversar bastante antes e depois das minhas viagens. Até para que ele faça parte desse meu processo aí, né, nessa minha jornada profissional. Então, mas quando ele, né, 7 meses, pequenininho, menos de um ano, bebê. estar ausente é Dói bem... mais no coração da gente. Exato. E teve um momento também na minha vida, durante esse período, que eu fiquei praticamente quase um mês fora de casa, porque eu peguei Covid em uma dessas viagens. E foi a primeira vez que ele tinha falado a palavra mamãe numa videoconferência. Eu fiz uma video call com ele. E ele tava com tanta saudade, que ele falou assim, mamãe. Foi a primeira vez que ele falou mamãe. Então isso me No marcou vídeo, bastante. meu Deus. No vídeo. Aí Eu que fiquei vem, aí que a 20 gente fica, dias. né? Nem tô lá. Isso quebra o... Pra escutar isso pessoalmente é muito duro. Não, mas Muito pelo menos a tecnologia... Pelo menos te permitiu sim. você ver esse momento, né? Ok. Mas praticamente fiquei quase um mês afastada por conta do Covid. Uau. É. Nariz. Nariz at all. E que práticas concretas permitem equilibrar a alta performance com o bem-estar? Acho que essa é uma reflexão bem forte. Uhum. Sim. Eu tenho meu feedback para dar no final, mas Bom, Nos conte. eu tenho alguns rituais que eu preciso fazer, que senão, para mim, meu dia ele não começa, né? eu também. Então, alguns anos atrás eu era daquela que levantava rápido, saía correndo, já, tô lá, tô na reunião, tal. Hoje não. Hoje eu faço questão de acordar um pouco mais cedo, fico na cama,
eu escuto meditação, faço a meditação, leio algo, né, relacionado à espiritualidade e aquilo me relaxa. Então, eu te digo que isso me faz acordar melhor preparada para o dia, né? Esse é um dos rituais. Então, eu procuro fazer isso todos os dias. Tem exceções? Tem, volta para o equilíbrio, né? Mas eu procuro fazer todos os dias porque isso muda o meu dia, né? Faz o dia realmente ser, além de mais produtivo, eu me sinto bem. E um outro ritual que eu tenho, eu preciso fazer exercício físico. Eu preciso. Sim. Então, não é, faz bem para o corpo, uma série de coisas faz como consequência. Mas eu preciso fazer como forma de extravasar, como forma de desestressar, como forma cuidar de... da mente. O exercício, para mim, é a mente. É o O seu corpo é a momento. consequência. É o seu Isso, momento. exato. É aquele momento que você está lá, focado em você mesma, Com a que sua você, música, com a sua ou com o que música, você quiser seja lá, escutar. exatamente, que você está concentrado fazendo algo para o seu bem-estar. Então, para mim, é primordial. Se eu não faço, eu já começo a ficar ansiosa. Então, eu preciso fazer algo realmente que, para mim, é primordial, para eu poder ter equilíbrio. Sem isso, eu não caminho, sem as duas coisas, né? Meus rituais. Tem De que acordo. funcionar, senão já vira do avesso. Concordo. Vamos lá. Karen, Eu vou dar para vocês algumas dicas do Unbeatable Mind aqui. Começando pelo sono. Uhum. Isso aí é uma coisa muito importante. Nosso corpo, e você bem falou, é uma máquina química. Então, você desregular esse corpo todo santo dia. Uhum. São estresses, e-mails que chegam, telefonemas que não foram bons, reuniões que você falou assim, ai meu Deus, por que eu entrei nessa reunião? Isso tudo vai mexendo na química do seu corpo, tanto positivo, quando você escuta mamãe, ou quando você escuta, puxa, essa carga não saiu do jeito que tinha que ter saído. Nós sabemos o que é isso. Então, nesse momento, toda a química aqui começa a desbalancear. O momento, vamos dizer assim, sublime nosso, o momento que nós temos que respeitar é o sono. 8 horas de sono Exato. é a primeira dica. Segunda dica, você é o que você come. sim. E hidratação. Todas nós estamos com a aguinha bonita na xícara. Sim. Exatamente. A hidratação e aquilo que você come. E aí eu sempre falo, não tem que ser xiita, mas segue a lei do Pareto, 80-20. 80% come saudável, legumes, faz um prato colorido, aquilo que os nutricionistas falam. Os 20% você pode sair para comer seu hambúrguer, sua pizza, ou sei lá o quê, porque vocês têm filhos, não sei que tem que acompanhar esse lado também. Mas alimentação, porque o cérebro e todo o nosso corpo exige uma alimentação boa para ele funcionar bem. O desequilíbrio começa também na alimentação. Quantas vezes eu escuto pessoas falando assim, não, mas eu só como uma coxinha, tá mais que bom. Sério. Oh, really? Nossa, isso aí realmente dá muita energia pro seu Faz cérebro, bem. vai fazer acontecer. O que você falou, movimentação. A gente tem que movimentar esse corpo. Esse corpo é um estado. Se você não movimenta o corpo, você não vai fazer nenhuma mudança na sua vida, você não vai fazer absolutamente nada. Tudo começa com o corpo bem energizado. E quando você movimenta o corpo, e eu não estou falando que tem que ser rato de academia, não, mas se você movimenta o corpo, você energiza seu corpo. Você muda completamente o estado dele. E aí também você tem mais apetite a riscos, você tem mais testosterona, você tem menos cortisol. Então, às vezes, eu, por exemplo, uso a ginástica no final do dia para desopilar meu fígado. Para literalmente suar para fora tudo aquilo que machucou durante o dia. E faço isso. E aí, final de semana, aí é mais o meu ritual de recompor e ser um movimento mais positivo. Espiritualidade. Exato. Muito importante. Eu tenho a rotina que você também tem. Eu acordo de manhã cedo, eu era um rato de pegar o celular quando acordava, e normalmente não tem uma mensagem boa normalmente no começo da manhã. É tudo, olha, a carga não saiu, isso não aconteceu, isso aqui É deu o errado. caos, né? É o caos. É o caos instalado. O que vocês acham que acontece quando a gente pega o celular e já começa a ver tudo isso? O que eu falei para vocês? O corpo é uma máquina química. No momento que você cata o celular, primeira coisa no momento que você olha, e assim, não estou falando só para ver os e-mails da empresa, não. As notícias, quem de vocês está vendo uma notícia boa? É a corrupção do INSS, é o Banco Master, é isso, é aquilo, é a economia, é o Trump com as decisões dele, é a guerra. A crise do Irã. A crise do Irã. É muita coisa. Então, não tem... Normalmente, Não tem notícia muita coisa boa. É. Então, você já começa a ficar nervoso. Aumenta o teu cortisol e você já acorda com o pé errado. Eu nunca sei se é o pé esquerdo ou direito, mas você já acorda com o pé errado. Sim. E aí, o que acontece? Seu dia já é pesado. Então, certeza. a minha rotina de espiritualidade é, eu tenho gratidão. Eu acordo de manhã cedo, eu faço uma meditação de gratidão, porque eu sou grata, e aí eu acredito em Deus, então eu agradeço Deus por estar viva.
Por ter acordado, Por ter né? acordado. Aberto os Exato. olhos. Exato. Quantas pessoas não abrem os Não, olhos? Quantas pessoas... Segunda coisa, não eu tenho acordam. comida na geladeira, eu tenho um teto na cabeça, eu tenho uma cama gostosa com 4 gatos vira-latas que normalmente estão todos aconchegados. Meu marido normalmente já levantou para fazer os exercícios dele. Eu vou e falo assim, eu tenho água corrente. Só nisso nós estamos entre os 25% da sociedade. Então, isso olha aí. só, gratidão tinha que ser um ritual diário para levantar a gente, para deixar a gente feliz. E diversas vezes por dia. A gente tem que lembrar e ser grato. Exato. Sim. Sabe? Mas essa é a espiritualidade. As pessoas confundem espiritualidade com religiosidade. Isso. Espiritualidade é você agradecer, você ser grato, é conectar com a natureza, conectar nós aqui, essa energia que está fluindo aqui dentro. Isso é gratidão. Então, ser grato por esses momentos. E, para mim, um dos pontos mais importantes, a gestão emocional. A gente tem que trabalhar a nossa mente. Porque tudo começa, os budistas já falam, tudo começa no pensamento. Então, por exemplo, no Unbeatable Mind, toda a técnica são ferramentas, não é pensa no copo meio cheio. Todos nós sabemos o que é um copo Sim. meio cheio. Mas como é que você trabalha positividade na tua cabeça? Como é que você faz isso funcionar no dia a dia? Existem técnicas para você entender que história você vive, que estado você tá, que bagagens você vai trazendo. Entre aspas, autoconhecimento. Porque no momento que você se conhece, você vai começar a ter empatia para o outro lado. Você vai entender que, de repente, desse lado está vindo uma pessoa cansada, que tem também as suas bagagens, ela vem com as suas experiências passadas. A interlocução entre as duas pessoas vai fluir. Então, no Unbeatable Mind, é exatamente isso que a gente ensina. E eu queria trazer essas 5 pitadinhas aqui de insights para vocês. Essas provocações. Sim. A Muito bem. proteção da energia física, Exato. emocional e espiritual. Eu também É. tenho o meu ritual diário ali de manhã, tarde e noite. Não é, Eu também. É. De manhã à noite. não mais, né? Então, a gente tem que se proteger. E, assim, além da proteção da energia, prioridades. Temos vários pratos ao mesmo tempo. Sim. Como é que a gente define as prioridades? Eu uso muito a matriz de Eisenhower, que é a matriz de urgência e importância no trabalho. Nem tudo é urgente, nem tudo é estratégico, tá tudo bem. E saber diferenciar muito bem, Sim. isso muda toda a forma como trabalhamos. E o time, se você precisa de um time forte, né? Desenvolver pessoas, criar confiança, então todo esse peso da liderança, ele deixa de ser individual e passa a ser coletivo. Então fica mais leve pra gente. Então essas são as minhas estratégias. E você pode focar nas pessoas, que Sim, afinal de exato. contas, esse é o papel do líder. Sim. É servir, É Sim. isso. né? Sim. Inspirar. Muito bom. Gente, agora uma pergunta bastante polêmica. Não sei se afeta todos, mas uma grande maioria. Como lidar com a culpa materna, profissional e emocional? Quem quer começar aí? Não sei se alguém quiser começar. Eu sei que esse é um tema polêmico. Sim. A grande polêmica dele, eu acredito que começa até pelo fato que existe uma cobrança muito grande para as mulheres, né? Isso já é padrão. E na hora que a gente começa a trabalhar, eu vejo que hoje não vou dizer que amenizou, mas existe uma consciência maior a respeito disso. Mas a gente começamos a trabalhar quantos anos atrás? Mais de 20. Então, é aquela questão da cobrança que você tem que ser a mãe, você tem que ser a esposa, você tem que fazer o seu trabalho, você tem que. Esse tem que, chega uma hora que você fala, eu não tenho que nada. Eu ia falar, você não falou isso, eu não tenho que nada. Eu não tenho que Eu não sou nada. obrigada a nada. Não. Né? Eu não sou obrigada a nada. E aí um ponto que a Karen até falou do autoconhecimento, né? A gente fala assim, mas autoconhecimento... Claro, a gente tem que saber quais são os nossos limites. Então, o que eu preciso hoje dar conta, né? E onde colocar a energia? Não dá pra colocar energia em tudo. Não. Não é impossível. Então, o que eu preciso dar conta, o que eu preciso entregar, o que eu preciso fazer hoje. Eu vou conseguir dar conta de tudo? Porque dar conta de tudo é uma expectativa extremamente elevada, né? Então, qual que é a expectativa que a gente vai colocar? Dentro das nossas condições, e tá tudo bem. Né? Não tem que pegar a capinha de supermulher, né? E colocar a capinha e sair por aí fazendo tudo que a gente gostaria ou que exigem de nós. Então, sim, eu acho que existe. Já me senti culpada muitas vezes, principalmente com as minhas viagens, de ter que viajar e deixar meu filho. Né? Né? Por mais que eu tinha rede de apoio, eu tinha culpa. Tem culpa. Muitas vezes que eu tinha que trabalhar até mais tarde, eu chegava em casa, continuava trabalhando, ele ali do meu lado sentia culpa. E ao mesmo tempo eu sabia que o que eu estava fazendo era bom para mim, seria bom para ele também. Então, é questão de novo entrar a consciência, né? Da gente saber
quais são as nossas limitações, o que naquele momento é importante que a gente faça, porque pode doer, mas vai ser bom, né? Vai ter um resultado bom em Vai todos ter um os benefício. sentidos, um benefício, né? Emocional, espiritual, profissional, o que seja. Então, de novo, é ter a consciência. Acho difícil alguém falar, não, eu nunca senti culpa. Sente, nós somos humanos, né? A gente tem os nossos sentimentos, a gente vai sentir, mas é questão da gente se respeitar, é questão da gente entender que aquilo é necessário e ter essa consciência, né? E bola para frente, tá tudo certo. Concordo. Vou até dar uma dica aqui. O que eu pratico, o que a gente traz do trabalho, né? E eu levo para dentro de casa, os one-on-ones. Eu tenho um one-on-one menos formal, mas tento ter com os meus filhos. Né? No momento que você vai levar em algum lugar. E aí? Como é que você tá vendo a mamãe? O que você gosta que a mamãe faça? Né? O que a mamãe faz que você não gosta, né? Felizmente, meu filho é bem vocal, o George. Ele é bem intenso. Então, tipo, terça-feira passada, por exemplo, eu e o marido tivemos que ir para São Paulo. Não tinha rede de apoio, assim. Então, ele ficou na escola até tarde, né? Umas 4 horas. E minha filha de 15 anos ficou com ele depois até a gente chegar. Umas 8h30. Quando eu cheguei, o que ele falou? Por que você me deixou aqui? Né? Então... Tem 11 anos. Não é um bebê, né? Mas a gente tenta, nos momentos, explica e tenta fazer os one-to-one, sabe? Pra entender, né? Por que a mamãe deixou ali. Cá, dá o seu... Eu vou ser um pouco opinião. ácida nesse assunto, porque eu vou trazer uma visão que eu tenho de já ter liderado várias empresas e onde eu vejo que as empresas precisam acordar. Eu vi um estudo, porque uma mulher na frente e na liderança, ela tem uma cobrança muito pesada em cima dela de um equilíbrio que as pessoas acham que você tem que ter 24/7. E eu sempre falei assim, eu tenho uma voz muito forte, eu sou uma pessoa de bastante energia, então o pessoal sempre comenta, fala assim, lá vem ela com 220 km/h e, né, todo mundo fica para trás. E uma das coisas que eu percebi foi... Eu fiz esse coaching com o Mark Divine, eu sentei com algumas pessoas e eu literalmente entrei no rabbit hole. Eu fui lá para trás para pegar essa informação. E há um estudo que fizeram algum tempo atrás, eu vou contar essa historinha rapidinho, eles colocaram uma mulher e um homem com as mesmas atitudes, o mesmo tom de voz, os mesmos gestos para comandar uma empresa durante 2 dias. No final, foi feita uma pergunta. Qual dos dois era mais preparado para o cargo? O homem ganhou. Sim. Os dois fizeram a mesma coisa, falaram do mesmo jeito. Por quê? O feedback, tanto de mulheres e homens que foram liderados, então não é só o lado masculino. Foi que a mulher era mais desequilibrada, muito emocional, ela gesticulava demais, ela mostrava que ela não estava ainda preparada para a posição, sendo que o homem, fazendo os mesmos gestos, mesmo tom de voz e tudo, era firme, era assertivo, era decisivo, era um líder. Engajador. E aí o que aconteceu? Fizeram uma pergunta. E a minha maior pergunta é, por quê? Por que essa leitura é feita da mulher tão diferenciada do homem? E eu vou falar para vocês que isso existe ainda em pleno século XXI nas multinacionais e nas empresas. Existe. O problema é, da onde nós vimos? E aí vem o autoconhecimento. Nós vemos um lado materno. Vocês são mães aqui. Vocês sabem o que é esperado de vocês. Eu, por exemplo, não tive maternidade. Mas eu cuido dos meus animais com todo carinho, com todo amor, e dos meus sobrinhos também. Mas o ponto é, o que é exigido da gente, o que é esperado da gente, no nosso subconsciente, o que é esperado de uma mulher é amorosa, acolhedora, mãe, é aquela coisa que vem, maternal, abraça, né? maternal. E aí sobe uma mulher falando de vamos para cá, direcionamento, quero isso, quero aquilo. Aquilo é uma agressão contra todo mundo, tanto mulheres e homens. Agride quem escuta. Porque não é aquilo que... E está no subconsciente, gente. Por isso que eu quero ser provocativa aqui. Está no subconsciente das pessoas. Sim. Então, hoje eu ainda falo que é muito difícil para as mulheres liderarem. Eu já tive situações, eu já falei num outro podcast uma vez, onde o meu colega, também presidente da empresa, degringolou do meu lado, porque ele reclamou de uma situação que não sei o quê, o câmbio, imagina a Argentina, o câmbio não sei o quê, e todo passional. E quando eu falei assim, o Brasil também tem problema de câmbio, totalmente mais, né, down to earth, o pessoal chegou depois para mim e falou assim, olha, você estava um pouco emocional.
E a minha sobrancelha, isso eu não consigo, eu tenho uma mania, quando alguém fala alguma coisa que eu não concordo, a sobrancelha sobe até que sim. A minha também. A minha foi, acho que pra estratosfera e voltou. Eu olhei assim, pera um minuto, eu fui passional, eu fui emocional. Aí eu falei assim, chega. E eu não entendia, tanto que eu passei isso. Isso está sendo para mim uma das maiores jornadas. É entender o porquê. O porquê que a mulher, ela é tão, às vezes, cobrada. É. E assim, cobrada de ser algo que, vamos dizer, do mundo que a gente tem que liderar, ou a gente vai ser marionete, então você vai ser aquela bonitinha que chega e fala, ai, lindinho, então você tem que fazer assim, com doçura, né? Ou você vai ser e falar assim, meu, a gente tá... Né? Na Palompina se falava isso. 5 to midnight, the house is burning. Você tem que correr e tem que fazer o negócio acontecer. Logística, gente, é assim. O mundo dá um negócio errado, você tem que encontrar uma solução. Então, esse é o ponto. Nós temos que agora, cada vez... E por isso que eu falo que a inteligência emocional, para mim, é tudo nesse mundo. É o autoconhecimento. E você começar a entender o seu interlocutor. Da onde ele vem. Porque quando alguém chega e me dá um feedback, que já me machucaram, eu já passei por alguns... pesados, onde falava que eu berro, que eu sou histérica, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E, na verdade, não tinha nada disso. E eu não conseguia enxergar. E quando eu comentava com outras pessoas, falavam assim... Mas naqueles que pegou aquilo, provavelmente o lado materno estava conflitando, ou a visão do lado materno conflitava com a mulher liderando. Isso. E não aceitava. E nós ainda estamos no mundo assim. Então, eu acho que a provocação da onde vem? E também provocar de volta. Por que você me enxerga desse jeito? Então, hoje, antigamente eu provocava, tá? Hoje eu não faço mais porque aprendi isso. Eu sou curiosa. Eu pergunto, falo assim, por que você me vê desse jeito? Aí a pessoa fala, não, porque sempre... E ainda, quando você tem as experiências passadas, que alguém fala assim, ah, não, porque eu tive uma professora muito dura. Então, o lado materno, mulher é dura. Tudo tem uma lógica, tudo tem uma explicação. Nós temos que ser mais curiosos e entender por que a gente tem ainda essa culpa tão forte e por que ela vem. O seu ponto é tão profundo. E eu me vejo nesse momento o tempo todo, porque talvez, não sei exatamente se é de criação, né? Ou se é onde a gente vive, mas eu sinto que nós, como mulheres em supply chain, muitas vezes acabamos nos colocando de um modelo bastante masculino. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho bastante energia masculina. Eu sinto isso, certo? E eu trabalhei 15 anos no automotivo. 15 anos. Né? Então, onde a gente tinha sempre que estar, né? Igual, assim, sentia assim um momento muito para você ser valorizado ali, igual um homem. O que eu descobri nessa jornada? Ao revés, não vou ser igual. Vou tentar ser eu, óbvio, mas deixar aflorar mais o meu lado feminino, a minha empatia, sabe? Sem deixar de ser eu, mas assumir menos nessas situações e fazer as perguntas, sabe? Tipo, como você falou, jura, fui agressiva? Quer me contar? De repente eu aprendo com essa situação. Me conta um pouco. Ser curioso. Né? Exatamente, ser curioso. Sim. Xênia, conta a sua parte pra gente fechar esse bloco, que o próximo... O ponto que ela trouxe é extremamente válido, porque agora eu tô fazendo uma autorreflexão, sendo oriental, mulher, filha mais velha. Sim. Eu tive vários momentos da minha vida conflitos internos, porque a figura da oriental mulher é submissa. Servidora, né? Servidora, exato. Justamente o contrário, né? O papel que eu tenho hoje, enfim. É muito interessante. Não, vamos conversar mais. Vamos precisar fazer uma mesa redonda com a Karen. Com certeza. As horas. Só que o sentimento de culpa, sendo mãe, se aflorou muito mais. Muito mais. E eu falo muito disso no meu primeiro livro, que eu fui coautora do Causa Cura, que foi todo esse processo de retorno ao trabalho, viagens, assim, mas são prioridades que você precisa definir para você mesma e você precisa estar consciente das suas escolhas, e tá tudo bem. Então, eu tive que trabalhar muito isso internamente, para eu não me sentir culpada, e tá tudo bem. Mesmo com a cobrança da sociedade, mesmo com a cobrança da família. Muitas vezes a minha mãe, meus pais me cobram para estar mais presente em casa, com a figura da mãe, com o papel da mãe, porque eles são mais conservadores por criação. Sim. E saber lidar com tudo isso ao mesmo tempo. E tá tudo bem, gente. Né? Porque não existe perfeição. Exato. E como você fez? Diariamente. Falando para si mesma, né? Sim. Evolução espiritual. Falando com Deus. Para que ele, né, me guie. Te guiasse. Exato.
para não me sentir culpada, porque a consciência com o autodesenvolvimento, a gente se conhecer, Sim. então saber os triggers, né, isso não é meu, isso é dos meus ancestrais, porque tem muito disso. Não pertence a mim, me né? pertence, não é meu. Então é todo esse trabalho espiritual isso mesmo. aí. Vem me ajudando. Muito bom. Meninas, fechamos esse bloco. Vamos para o próximo. Agora, perguntas abertas entre vocês. Ok. Podem Ok. começar. Vou fazer uma pergunta para a Karen. Então, Karen, em toda a tua trajetória, em que momento que você teve uma situação desafiadora, um conflito entre o teu lado profissional e o pessoal, e como que você se saiu dessa? O que você fez para poder resolver essa situação? Eu não diria que foi um conflito, assim, conflito muito grande eu não tive, mas eu tive situações onde aparecia, vamos dizer assim, para mim parecia que era o fim. Eu não ia dar conta daquele momento. Foi na época do Covid, mais uma vez, eu só dei conta pelo treinamento mental que eu tive com os Navy Seals, com esse Unbeatable Mind. Por quê? Eu voltei, escritório foi para home office, eu tinha um armazém que rodava ainda com os EPIs que estavam chegando. Meu pai faleceu em maio de 2020, mas não de Covid, ele simplesmente não queria mais viver, um alemão, ele falou assim, that's it, não quero mais. Em uma semana ele morreu. Nossa. Minha mãe, 55 anos casado, começou a degringolar, então lá toda vez, por mais que a gente corria atrás, e era bem no começo ainda do Covid, então era muito ruim, porque a gente chegava em casa e foi... Isso pode ter sido até conflituoso. Eu chegava em casa, eu não tinha coragem de abraçar, porque eu não sabia se eu tinha vírus grudado em mim. Era muito louco. E eu senti a dor nos meus pais, do afastamento, desse negócio de passar gel, álcool gel em tudo. Eu era a noiona do álcool gel. Eu fazia a compra deles, eu passava nas sacolas. Meu pai falou assim, que gosma é essa? Eu falei, pai... Tem álcool gel. Eu falei assim, tá desinfetado. Então, foi muito complicado balancear tudo isso. O sentimento de culpa de meu pai e minha mãe falar, pô, abraça a gente, e eu não abraçar. E depois, mais para frente, quando a minha mãe começou a mostrar sinais que ela precisava muito mais de mim presente, eu não consegui estar presente, porque a minha mãe, na verdade, presente eu estava, porque eu estava todo sábado com ela, mas o meu problema era a minha mãe queria sair. Minha mãe não aguentava mais ficar dentro, presa num apartamento. E o meu medo era levar minha mãe para a rua, sem vacina, sem nada, e Deus me livre, o médico chegar para mim e falar assim, sua mãe pegou Covid. Então, falar não para minha mãe, ao mesmo tempo sabendo que ela estava dando claros sinais que ela não ia sobreviver muito mais tempo sem o meu pai, que ela se sentia sozinha, foi uma fase extremamente complicada para mim. Ao mesmo tempo, liderar uma empresa. Então, eu tinha empresa, marido, vou falar muito abertamente para vocês. Meu pai faleceu, tive que fazer o inventário. Minha irmã morava na Suíça, então ela não estava aqui. Fazer o inventário, ver minha mãe. Aí também foi uma briga muito forte, porque eu coloquei uma cuidadora para dentro. Minha mãe era super, assim, ainda autossuficiente. Então, para ela foi basicamente um tapa na cara. Eu colocar exatamente alguém para dentro. Só que, como é que eu deixo minha mãe sem controle, sem nada, se ela caísse, God forbid, batesse a cabeça. Então, foi uma das épocas mais complexas e as pessoas até hoje me perguntam como eu fiz isso. Porque logo em seguida, minha mãe, em fevereiro, morreu nos meus braços. Então, foi uma coisa que foi um atrás do outro e, literalmente, era pancada, porque isso não é fácil de você viver isso aí. E eu mantive uma calma que... As pessoas até falavam assim, é sobrenatural, mas esse é o Unbeatable Mind. Eu sabia exatamente, eu tenho até hoje, eu guardo comigo essa ferramenta, eu sempre anoto à noite como é que foi meu dia, o que deu certo por quê e o que deu errado por quê, e eu faço uma autoanálise. E aí eu comecei a descobrir o que estava pegando e eu rapidamente consegui, aquilo que eu falei, trazer para a consciência e botar as ferramentas corretas e virar o jogo, porque senão eu teria descido nos joelhos. Teria colapsado. Tudo que estava acontecendo, eu assim, poucas pessoas sabem, mas foi assim, muitos pratos no ar, muita coisa acontecendo, cobrança que não parava, porque o supply chain não para, independente de qualquer coisa. Aquela coisa de você ter que viver o luto, mas ao mesmo tempo não me deram autorização, ou eu não me dei autorização de viver o luto do meu pai, que era meu melhor amigo, porque eu tive que ser forte para minha mãe. Porque minha mãe olhava para mim e falava assim, o que vai ser de mim sem seu pai? E eu, mãe, eu tô aqui. Então,
Olha, eu vou falar, foi muito difícil viver esse tempo e esses 9 meses entre a partida de um, que eram os meus melhores amigos, e a partida do segundo, foi, assim, muito impactante na minha vida. Então, o que eu usei foram as ferramentas que eu tinha para navegar isso tudo, e quem estava do meu lado ninguém percebia. Mas por dentro era muito trabalho mental, totalmente mental. Que lição, Que gente. chocante. Difícil, né? Ah, a gente fala às vezes de Parabéns. coisas... Não, o que eu falo... É um desafio, baita desafio. Eu agradeço Parabéns. muito, assim, ao meu marido que estava do meu lado, mas, assim, fortemente a todos os ensinamentos que eu tive. Eu sempre falo, a gente não pode parar, a gente tem que começar a entender quem somos nós. Nós temos que entender como funciona a nossa mente. Nós temos... Se eu não tivesse... E eu sempre falo que, para mim, foi Deus que me colocou... Sim. Quem? Eu, Karen, que andava a cavalo, toda menininha, quer dizer, tomboy, mas um pouco mais menininha, ir treinar com Navy Seals em San Diego, isso era unheard of. Eu não ia fazer um negócio desse. E eu tenho certeza que foi uma empurrada de um anjo falando assim, vai porque você vai precisar disso. E hoje eu sei que eu tenho as ferramentas, hoje eu sei, eu treino, eu faço mentoria para CEOs, eu treino as pessoas, eu treino empresas, a gente entra para treinar as empresas nessa filosofia, porque é singular, é libertador. E me ajudou a passar esse momento que foi crucial. Foi muito difícil. Até dói pensar disso, mas é engraçado. Eu consigo falar numa boa porque eu consegui trabalhar isso tão numa boa, na minha cabeça e nas minhas emoções. Exato. Surpreendente. Vida louca. A gente vive ela, né? Então... Não consegui trabalhar tanto. Eu estou emocionada aqui, estou sem palavras. Praticamente é speechless. Não, sou que nem vocês, nada diferente. É que eu aprendi algumas ferramentas. É que você passou pelo processo, né? Sim. Mais as ferramentas que te trouxe até aqui. Exato. Né? Então... E que fortalecer. Mas vamos lá. Gênia, uma pergunta para você. A gente falou sobre esse tópico tão importante das mulheres que têm pressão, você sofre pressão no trabalho, ou melhor dito, eu vou refrasear. Nós achamos que a gente tem que nós temos que ser as melhores, nós temos que 30 mil pratos na mão, temos que fazer tudo acontecer. Mãe, filha, especialmente da onde você vem, da sua sociedade, onde você tem que, como você acabou de falar, ser uma mãe de novo, você ser mais assim. Como é que você lida com isso no seu dia a dia? Dessa pressão que você, às vezes até você coloca em você mesmo. Tanto na vida profissional como na vida particular. Passar essa perfeição e continuar fazendo as coisas acontecerem. Sim. Evolução espiritual. Acho que esse foi o segredo, porque eu me cobrava demais. Então, desde o início da minha carreira, eu já tinha os milestones. Virar gerente, diretora, CEO, aquela cobrança pela entrega. Só que ao longo da nossa vida, a gente vê que existem outros valores, outros temas mais importantes, prioridades que a gente precisa realmente focar. E se conhecer. Se você não se conhece, você não consegue lidar com todos esses conflitos internos. Porque tem um conflito da minha ancestralidade, da minha criação, né, base oriental, com o meu desejo de ser independente, mulher, que é totalmente contra a minha origem, né, porque tem a figura da mulher mais submissa. E esse conflito interno foi desde que eu me conheço como gente, porque eu... por ser aquariana também, queria desvabrar o mundo, né? Ser independente. Então, desde pequena, eu sempre tive que trabalhar isso. Isso me ajudou muito na vida profissional e pessoal. Hoje, sendo mãe. Uhum. Porque hoje, eu realmente preciso saber priorizar minha família, meu filho, estar presente nos momentos do trabalho, a conscientização. Acho que é a conscientização. Sim. Estar presente no momento. Então, hoje, agora, nesse momento, estou presente, estou vivendo. Né? Grata por esse momento lindo que estamos vivendo juntas, compartilhando essas histórias. Quando eu estou com meu filho, eu estou presente com meu filho, brincando, assistindo, né, patati patatá. Assistindo 10 vezes, vai e volta. Exato, no trabalho. Eu estou presente no meu trabalho. Eu evito ter as interrupções ou, né, um momento aí que você acaba não focando muito. Então, assim, estar presente nas reuniões. Sim, sim. Porque depois da pandemia, as pessoas não estão prestando atenção no que é falado, até pelo momento híbrido. Sim. Então, isso está impactando, inclusive, a performance de muitas empresas. Então, estar presente é o segredo, eu diria. Lovely. Tá? Agora, minha pergunta para Renata. Você acredita, Rê, que falar abertamente mais sobre o equilíbrio pessoal,
limites e vulnerabilidade, isso muda a forma como lideramos equipes? Eu acredito que sim. Existe uma expressão americana que é walk the talk. Uhum. Eu gosto muito dessa, porque a partir do momento que a gente vivencia, age dessa forma, de uma forma transparente, fala o que sabe, o que não sabe, porque ninguém é obrigado a saber tudo, embora a gente sempre, durante pelo menos muito tempo eu achava que eu tinha que saber tudo. Então, na hora que você é transparente, que você mostra que você também está ali na mesma situação, que você não sabe, está passando por um momento que não tem todas as respostas, na hora que a gente faz isso, a gente cria uma conexão tão grande com o time, Uhum. e muita coisa que às vezes não são ditas, porque as pessoas têm receio de falar quando não tem essa abertura, quando não tem, essa possibilidade de falhar ou de não saber, cria uma conexão, cria uma integração tão grande das pessoas saberem que você está ali, você está junto, você está ali como alguém que também vivencia aquela situação, você não é o sabe-tudo, Você não é aquela pessoa que tem todas as respostas. Então, para mim, isso muda completamente a forma do time trabalhar. E a gente fala do relacionamento, a gente fala da questão dessa integração, e no final isso vai acabar impactando no resultado. Uhum. Então, por mais que se fale assim, o resultado, eu até brinco, eu sempre falo com meus times, ao vermelhinho no KPI, ele é simplesmente o resultado do que está acontecendo ali, que ali é a causa que a gente tem que resolver. Porque se você trabalha naquela causa, vai sair verde em algum momento, mas você precisa entender o que está acontecendo. E sem a transparência, sem colocar os problemas em cima da mesa, a gente não chega lá. Uhum. E a única forma de você colocar em cima da mesa é você mostrar que você é igual, que você está ali para facilitar, que você está junto, você compartilha o que você sabe, compartilha o que você não sabe. Uhum. É muito, muito aberto, muito transparente. Então, para mim, isso muda completamente. De novo, walk the talk. Então, não adianta a gente falar e não fazer. Porque muitas vezes a gente vê situações dessas no dia a dia, você só vai mostrar para o time quem você é através do que você faz, não através do que você fala. Exato. Então, quando você aplica isso no seu dia a dia, nossa, a mudança assim, a forma de trabalhar junto é muito prazerosa, muda, Isso desenvolve, isso contribui para, de novo, para resultado, as pessoas aprendem, as pessoas evoluem, você fica satisfeito do impacto que você acaba causando na vida das pessoas. Então, para mim, super funciona. Bacana. Meninas, agora 4 perguntas, um bate-bola, tá? Ok. Rapidinho. Um limite pessoal inegociável. Meu tempo livre. Muito bom. Cá? Tempo na natureza, porque ali é que eu tenho o meu silêncio sagrado, é onde eu me reconecto. Tempo com a minha família e com meu filho. Um hábito que mudou sua rotina. Meus rituais matinais. Meus Sem também. eles. Gratidão matinal, aquele que eu faço também. Também. A busca em constante evolução espiritual, que é, enfim, tudo isso. Em comum com 4. Nós 4. Isso, Interessante. exato. O universo conspira a favor. Sim. Energia. Tudo energia. Exato. Tudo é energia. Uma dica de produtividade sustentável. Eu acredito que cada um precisa encontrar o seu momento, o que te faz bem. Então, de que forma que eu vou tratar no meu dia a dia? Por exemplo, eu dei o exemplo do meu ritual, mas cada um tem a sua forma. Encontre o seu caminho. Encontre o seu caminho, seja lá o Sim, que for. concordo. Uma coisa maluca, uma coisa mais simples, o que for. Mas é algo que faça com que você se conecte com você mesmo e traga esse equilíbrio, essa tranquilidade. Sim. Para mim é journaling, é você anotar todo santo dia o que deu errado e o que deu certo e por quê, e descer realmente o famoso rabbit hole, os 5 whys. Por quê? Porque eu acho que esse é o caminho do autoconhecimento. Quando você começa a ver da onde vêm os seus gatilhos, da onde vêm seus rampantes emocionais, aonde dói, porque normalmente a gente só reage quando dói. Então, quanto mais autoconhecimento você consegue ter sobre você, mais funciona. E você consegue fazer isso através de journaling. Uma dica excelente. É uma dica excelente. Eu Vou gostei começar a fazer. também, vou começar a fazer. Vou começar a fazer. Proteger sua energia espiritual e emocional. Sim. E agora a última pergunta. Uma mensagem para quem está sobrecarregada. Olha, a mensagem, eu diria que ao longo do dia, respira. Encontre, nem que sejam durante 3 vezes ao dia, 1 minuto.
1 minuto que você faça uma respiração consciente, porque aquilo traz uma tranquilidade e muitas coisas que a gente acaba ficando naquela muvuca, né, do dia a dia, não consegue achar a solução de uma forma fácil. Na hora que a gente para, não tem onde, vai lá no banheiro, faz qualquer coisa. Para 1 minuto, respira, dá uma volta, faz essa respiração consciente, porque as coisas ficam mais nítidas e te dá aquela sensação de paz. E nada melhor do que ter uma sensação de paz, né? Quando você está se sentindo sobrecarregado. A gente está muito alinhado. Sim, Eu também. A respiração. A respiração é uma coisa super interessante. Treinando com esse pessoal todo, nós não sabemos mais respirar, tá? Nós, seres humanos, não sabemos mais. A nossa respiração, ela que chama-se shallow, ela só fica aqui em cima. A gente não respira com diafragma. Então, a respiração consciente, ela começa aqui. Contrariando, não? Contraindo os músculos e literalmente subindo. E qual é o pulo do gato na respiração? Você fazer pelo nariz a inspiração, preenche, segura 5 segundos aqui em cima, no alto, e solta pela boca devagar. Isso. Faz isso 3 vezes, a nuvem da emoção, daquele momento que você não sabe nem mais o que fazer, ela baixa. Eu ensino isso agora para todo mundo que faz hipismo, porque você vai subir num animal de 650 quilos e tem muita gente, a garotada, especialmente que todo mundo quer a lapela, quer a medalha, quer tudo, tá super ansioso. E aí o que a gente faz? A gente faz uma ancoragem das pessoas. Na Hípica Suzano a gente está fazendo isso agora. A gente ancora as pessoas no presente. E o único jeito de você ancorar no presente é tirar a respiração. Então a gente começa a fazer isso com a garotada, porque nem a garotada sabe mais respirar. Não. E aí, quando eles dão essa respirada, primeiro é super difícil você colocar a garotada para respirar. Mas quando eles respiram, você já vê que eles estão calminhos. É impressionante. Eu acho que eles são mais rápidos do que nós, assim, mais velhos. Mas é muito importante. Existem livros e livros sobre breathwork. Vale a pena ler, porque nós não sabemos mais como respirar. E aí eu posso contar depois para vocês num bate-papo respirações que os Navy Seals, técnicas que eles usam, que até tira você do seu corpo, tá? É surreal. Você não precisa tomar ayahuasca, essas coisas, não. A respiração... Não, é sério. A respiração tira você. É que tem uma galera que toma ayahuasca agora, né? Ayahuasca agora é engraçado. Nada contra também, mas é bem diferentão. Mas você precisa tomar alguma coisa. Não, se você... Dependendo de como você respira... Você literalmente, você sai do corpo. Você literalmente aciona coisas que você nunca imaginou. Você sente a corrente sanguínea. Sim. Uma das respirações que eu fiz com eles, você sente o oxigênio subindo. É bizarro. Eu sabia onde é que estavam as minhas veias. De olho fechado, eu sentia aquele blá, 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 blá. E de tanto que você oxigenou o corpo. A respiração é a base para meditação, é a base para o mindfulness, para tudo. Para tudo. E a gente não sabe mais como respirar. Exato. Antes de eu passar a palavra para a Shane, conheço sua rotina, parecida com a minha, apesar que a sua posição, né, de CEO. Quanto que você arruma tempo para lá nesse Aras? Que você tem que fazer isso só para eu entender. É propósito. Aí é um outro bate-papo. É sobre propósito. É uma coisa que... Foi um chamado que eu tive. A pandemia me mostrou isso claramente, com tudo aquilo que eu acabei de contar para vocês. E depois, observando... E eu sempre falo assim, o CEO tem a beleza porque ele observa de cima. Quando eu comecei a observar o quanto as pessoas estavam precisando, porque, tá bom, temos Great Place to Work, nós temos isso, temos aquilo, tudo é lindo e maravilhoso. Mas por que tá tanta gente tomando remédio? Por que tem tanta gente fazendo? E assim, isso é um chamado. Eu não aguento mais ver o sofrimento humano, sendo muito sincero com vocês. Então, eu falei, eu tenho que tomar uma ação. Eu sei que sou até prepotente falar assim, eu quero fazer uma diferença no mundo, mas essa é uma frase que minha mãe falava e eu peguei ela para mim e sim, hoje eu quero fazer uma diferença no mundo, eu quero levar isso para as multinacionais, eu quero levar isso para os CEOs, eu quero levar isso para quem está lidando ou ser liderado, porque hoje eu entro numa empresa, eu sei exatamente quem vai ter problema, em 5 segundos, e não é porque eu tenho uma bola de cristal, porque eu tenho alguma visão, não tem nada disso, mas pela história que a pessoa se conta. Porque uma coisa que eu aprendi fortemente nesses estudos todos, nas ferramentas, a coisa mais forte em vocês é a sua identidade. É quem você acha que você é. Mas também pode ser a maior âncora que você está carregando. Então, eu conheci indivíduos que a história deles é tão forte de sofrimento, de vitimismo, disso, já passaram por chefes ruins e tudo. Se ele está ancorado naquilo, se ele abraça essa história, ele vai ser eternamente vai perseguir a vida inteira, né? Exato. Então, qualquer ser humano que fala para ele, puxa, mas esse papel não ficou muito legal, ele
vai me pegar, é um algoz, eu sou a vítima. Já vai dar tudo errado. Porque olha de onde nós já estamos partindo. E por isso que tem tanto sofrimento. A comunicação é complicada, mas a gente tem que começar a entender as histórias. Então, é uma missão, é um propósito. Eu tenho que trazer isso para o Brasil, eu tenho que trazer isso para o máximo de pessoas. Eu estou me articulando nos finais do dia, porque durante o dia você tem que pegar a posição. Mas muito daquilo eu aprendo, vejo e estou com vocês. Então, esse momento aqui já é um momento que eu estou proliferando esse assunto. Sim. E é uma coisa que eu estou fazendo. Então, é aí que eu arranjo o tempo. É um propósito. Vamos falar mais. Xênia? Muito bacana. Prioridades, né? Sim. E pedir ajuda. Definir prioridades. Pedir ajuda. E não ter vergonha de pedir ajuda. Acho que esse é o ponto. Concordo. Muitas vezes a gente acha que a gente dá conta de tudo, né? Esquece de pedir ajuda. Pega esse gancho. Meninas, vocês acham que precisa dar conta de tudo, abrir mão dos sonhos? O que vocês acham? Quem quer falar? Dar conta de tudo não precisa. Não precisa. Mas também não precisa abrir mão dos sonhos. Exato. Eu acho que você tem que conciliar. entender quais são seus sonhos. Eu volto a falar, uma das coisas que mais me impressionou nesse momento agora que eu estou fazendo coaching, e eu estou falando com pessoas que têm vidas bem estabelecidas, têm os seus sonhos já feitos, mas uma coisa que me chamou muita atenção, qual é o propósito que você tem na sua vida? Para que você está aqui? Que legado você quer deixar? O que você quer? As pessoas não se fizeram essas perguntas ainda. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, isso é recorrente desde setembro 11. Quando eu vivi setembro 11 em Chicago, uma das perguntas que mais foi feita nos talk shows, Oprah e todo mundo, foi: o que você conhecia alguém? Porque todo mundo conhecia alguém ou no avião, ou nas torres, ou em algum momento de tensão. Um bombeiro, né? Exato. Sim, Ou alguém envolvido exato, naquele policial. evento. Exato. Uhum. E uma das perguntas foi: como é que foi seu irmão? Como é que foi seu pai? Como é que foi seu tio, sua tia, sua mãe? E todo mundo falava assim: ai, não conseguiu ainda viver o que queria. Tinha tantos sonhos e não viveu. E aquilo foi como se fosse um pesadelo para mim. Porque eu falei assim, eu não quero ser esse indivíduo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Gente, nós não sabemos se amanhã nós estamos aqui. Então eu falei assim, eu não quero ser essa pessoa, porque eu me botei nessa posição de que tá nos 5 minutos que sabe que esse avião, e tinha gente ligando de aviões naquela época, falando, olha, estamos hijacked, não sabemos o que vai acontecer, não sei o quê. Então você sabe que alguma coisa ruim vai acontecer. E quando você sabe que isso está acontecendo, você olhar para trás e falar assim, eu vivi minha vida, eu deixei um legado. Sim. Não é vamos ter títulos. O que é um título? Não somos nós, não define quem nós somos. Temporário. Exato, é uma coisa passageira. Então, hoje eu pergunto muito no meu coaching qual é seu propósito? Qual é seu legado? E eu tenho aha moments pesados. De pessoas que falam assim, nossa... Nunca pensei sobre isso. Eu corro atrás, eu tenho uma carreira, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho isso aqui, mas, eu não sou feliz, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Eu tenho tanta coisa para fazer. Filho, o tempo voa. Quando você menos piscar. E não adianta, eu convivi com os meus pais, com pessoas mais velhas, num campo de golfe, na mesa, onde eles falavam assim... Porque meu pai reclamava, como um bom alemão, ele falou assim, a minha filha não quer ir com a gente final do ano passar no Schwarzwald, né? na Floresta Negra, bom alemão, que lá o Natal, eu tô pagando hotel, tudo, ela não quer vir, ela quer ir pra África, ela quer ir pro Tibete, ela quer ir pro Butão, ela quer ir sei lá, pro Camboja. Olha onde a criatura vai. Aí os caras viraram, e um deles era médico de UTI. E ele virou pro meu pai e falou assim, Egon, a única pessoa que sabe o que tá fazendo é a sua filha. Porque ele virou assim e falou assim, todos vocês aqui na mesa, quem de vocês consegue encarar um safari? Aí todos eles, a grande maioria já tinha feito aquela cirurgia de mudar a bacia lá, o osso daqui, né? Não sei como é que chama hip surgery, chama. E eles falam assim, não, pelo amor de Deus, o negócio trepidando não dá mais. 10 horas de avião até o Catar e depois mais não sei quantas voos até o Tibete, também não, subir, escalar, também. Só que todos eles falam assim, nossa, mas seria interessante conhecer esses países. Então, o que eu sempre aconselho a todo mundo, não deixe seus sonhos para depois. Não me venha com essa história que quando eu me aposentar, eu vou fazer tudo acontecer. Seu corpo não vai mais te acompanhar tanto assim como ele pode acompanhar hoje. Então, a minha sugestão tenha uma bucket list. Você lembra aquele filme do Jack Nicholson e do Morgan Freeman? Sim. Fantástica. The Bucket List. Tenha uma que você viva. Eu já fiz a minha. Completa e já fui para tudo que é lugar. Agora eu tô no sobretempo, então eu quero ver agora a aurora boreal, quero ver outras coisas porque a lista aumenta, porque você vai conhecendo um monte de gente interessante nas viagens, então tua lista cresce de novo. Mas tenham isso, vivam isso, porque o dia de amanhã a gente não sabe quando vir. E ele falava, esse médico, a pior coisa que você pega são as pessoas, e ele falou assim, entre 70
60% a 70% das pessoas falam, mas eu não vivi, doutor. Uhum. Eu não posso morrer. E aí? Triste. Então, não deixe isso acontecer. Então, é o propósito. Você tem que ter e siga seus sonhos. Saiba quais são os seus sonhos. Sente, pegue um pedaço de papel. Isso Deepak Chopra falava. Anote. O que você quer fazer na tua vida. Uhum. Coisas mais banais. Eu quero mexer no nariz de um tubarão branco. Eu quero fazer... Eu estava na minha. Não sei o que. Quer mexer nessas coisas. São coisas loucas. Mas coloca. Sim. É a sua vida. Se amanhã você fechar... Eu falo, se amanhã eu fechar os meus olhos, claro, não quero. Mas se eu fechar os olhos amanhã, minhas listas estão feitas. Eu não vou sair feliz? Não vou sair feliz. Mas eu também não vou sair falando, meu Deus, eu não vivi minha vida. Que é o que eu mais escuto de E tem pessoas. vários checks ali, né? Como você falou. Exatamente. Sim, a consciência. Vários checks. Mas façam isso. Com Sorry. certeza. I hijacked. Não, Sabe que você estava falando, vieram algumas coisas à mente, né? Eu fiz um ano sabático. E nesse ano sabático, eu falei, claro, fui estudar algumas outras coisas, mas estudei mais a fundo Cabala, comecei a estudar Cabala, Interessante. cursos de Ho'oponopono, comecei a fazer algumas coisas muito mais pelo lado espiritual e coloquei o meu propósito. Então, eu sempre falo, o meu propósito é ser um canal de luz, amor e transformação na vida das pessoas, seja pessoal ou profissionalmente. Você não precisa fazer uma coisa muito grande para conseguir fazer isso. Exato. O pouco que você faz, você pode trazer uma mudança grande para a pessoa. E isso já traz uma satisfação que ela Sem não tem preço. Exato. Então, eu falei assim, esse é o meu. Você falou do propósito, eu falei, esse é o meu propósito. Né? Nossa. Então, todo dia eu me pergunto, eu fiz isso hoje? Uhum. Se eu fiz isso hoje, eu estou feliz. Eu toquei uma vida hoje, eu mudei uma vida hoje. Isso. Um sorriso. Isso. Você chegar, por exemplo, um taxista lá embaixo e falar, bom dia, o cara vai levar um susto, porque isso não existe hoje num dia de hoje, né? Fantástico. Fantástico. Você quer contribuir? Ou... Depois disso, Tá tranquilo? propósito, tá tranquilo. Propósito, mas a gente não Propósito. pode. A gente não pode desistir, não. Até a gente precisa de um propósito, estar consciente dele. E ter nossos sonhos. Exato. Gente, que experiência, que troca Sim. aqui com vocês. Estamos chegando para o final. Vamos encerrar aqui, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Equilíbrio não é perfeição, é presença. Que cada uma de nós saibamos onde colocar nossa energia. Sim? Escolher nossas batalhas bem, certo? E entender nossos limites. Não precisamos, como você disse, abrir mão dos sonhos, mas também não precisamos acertar sempre. Se o pratinho cair, Tudo bem. tá tudo certo. Ele quebrou. É. Não é isso? Pessoal, obrigado por estar aqui conosco. Obrigada. Obrigada. Palmas para dar. Mulheres em Movimento.